Capítulo 9. Geografizada, empoderamento na construção do conhecimento na educação básica. Nilza Joaquina Santiago da Cruz. A educação é o caminho para o desenvolvimento da pessoa. Aprender é desenvolver a capacidade de processar informações e organizar dados resultantes de experiências. Sendo assim, a aprendizagem deve transformar o sujeito, ou seja, os saberes ensinados são reconstruídos pelos educadores e educandos, e a partir dessa reconstrução tornam-se autônomos, emancipados, questionadores e, conforme corroborado por Freire, 1996, página 26, nas condições de verdadeira aprendizagem, os educandos vão se transformando em reais sujeitos de construção e de reconstrução do saber, ensinando ao lado do educador, igualmente sujeito do processo. Diante disso, a geografia tem desbravado trilhas que preparam o indivíduo em formação para os aspectos seguintes: compreender e atuar na sociedade, identificar os problemas do mundo que o cerca, formular preposições, reconhecer as dinâmicas existentes no espaço geográfico social, pensar e atuar criticamente em sua realidade, um instrumento desalineador de indivíduos. E, somando tudo isso, imprimir a realidade de forma independente e como sujeito de sua aprendizagem as transformações fundamentais à construção de sua cidadania. Afirmar que as abordagens atuais da geografia têm buscado práticas pedagógicas que permitam mostrar aos educandos as diferentes situações da vivência com os lugares, de modo que possam construir compreensões novas e mais complexas a seu respeito. O ensino desse componente curricular deve valorizar as experiências vividas pelos educandos e não deve ser algo longe da realidade dos mesmos. Apesar das mudanças que ocorreram, ainda é possível perceber resquícios de uma geografia tradicional ensinada nas escolas. Ao explicarem recorrentemente conteúdos eurocentralizados, descritivos, preconceituosos e desconexos no tocante à realidade do discente. Faz-se mister salientar ainda que algumas temáticas são subtraídas com a quiescência do BNCC, Base Nacional Curricular Comum, aprofundando as desigualdades formativas. A qualidade do ensino ofertado é afetada quando invisibilizam conteúdos fundamentais para a transformação, já que o conhecimento transforma e evita o desrespeito. Tomemos como exemplo desse processo o conteúdo sobre África, o qual é relegado sobretudo pela BNCC, tratando superficialmente e sem apreciação crítica alguma. Para isso, é imperioso que os educadores combatam o desconhecimento, seus e dos educandos. Lança-se ao desafio na construção de novas metodologias para o ensino de geografia. Buscando um reolhar, GNF Guimarães, ao abordar sobre a geografia, aponta que esta representa uma área de conhecimento do ser e estar da humanidade no mundo, sociedade e planeta natureza, com suas inúmeras relações. Logo, a geografia não está distante das vivências e experiências cotidianas das pessoas. Quando pensamos em nós, seres humanos, no contexto geográfico, não somos apenas o que construímos e transformamos em termos concretos e edificados. Também somos e existimos, a partir do que pensamos, vivemos, sentimos e experimentamos. Guimarães, 2018, páginas 67 e 68. Geografizada, construção do conhecimento. O ensino de geografia, de acordo com PCN, Parâmetros Curriculares Nacionais, pode levar o aluno a compreender de forma mais ampla a realidade, possibilitando que nela interfiram de maneira mais consciente e propositiva. 2018, página 22. Em contrapartida, as proposições contidas na BNCC ratificam o aprofundamento das desigualdades, apresentando, por consequente, um retrocesso no que tange ao processo de ensino-aprendizagem. Quando bem aplicada, a geografia é inserida no contexto que está sendo trabalhada, a geografizada. Consegue suprir essa demanda, uma vez que, além de trazer muitos benefícios à aprendizagem do educando, contribui para a construção de um saber crítico que busque novos caminhos e possibilidades, criando uma relação de integração entre educando e educador.
Assim, considerando um clima propenso de descontração, é proporcionando um ambiente menos conflituoso, tornando a aprendizagem mais prazerosa. O primeiro passo foi dado em 2013 com a apresentação do projeto para as turmas de ensino fundamental 2 e do ensino médio do Instituto de Educação Clécia Nancy, unidade escolar da rede estadual do município de São Gonçalo, Rio de Janeiro. A partir dessa experiência, pode-se pensar em uma roda de conversa em que os alunos são organizados em um círculo em sala de aula, no pátio, onde for possível, para trocar ideias acerca de um determinado assunto. Em seguida, os estudantes podem ser dispostos em duplas ou em primeiro número do diário, faz par com o último, favorecendo assim uma inter-relação da turma. Depois, a dupla poderá escolher um tema pertinente ao conteúdo elucidado para ser pesquisado e apresentado para os demais colegas. Após a apresentação da dupla, abre-se um debate, oportunizando que os educandos exponham suas opiniões acerca do dia. Ao término do primeiro ciclo, os temas mais destacados são selecionados pela classe, a fim de serem apresentados em outros segmentos da unidade escolar. E, esporadicamente, promover uma integração entre unidades convidadas, sempre respeitando as particularidades dos segmentos, das instituições participantes e disciplinas envolvidas. O aporte teórico dessa estratégia metodológica é importante considerando que oferece subsídios para a reflexão, além de contribuir para a interação entre os envolvidos, uma vez que o método de roda de conversa oportuniza o educando expressar livremente seu pensamento. Tal estímulo propicia a contextualização do seu aprendizado a partir das expressões de suas ideias, fomenta conceitos de democracia, respeito e cidadania, bem como facilita a análise de aspectos importantes do seu cotidiano. De tal modo, o educando torna-se mais crítico, participativo e equilibrado em sua relação social. Já do início da atividade, teve certeza da importância da geografizada para a formação do pensamento e da compreensão da realidade. Cumpre dizer que o processo foi tão intenso que frutificou. Os temas que os educandos mais se interessaram deram origem ao Geocine, coletânea de vídeos produzidos pelos alunos e trilha da geografia, CD gravado com paródias com temas da geografizada. A partir de então, o processo de aprendizagem fica mais facilitado e os educadores fornecem meios para desabrochar de uma visão política ao disponibilizar diferentes meios de intervenção e de participação dos educandos, unindo a teoria à prática e conferindo sentido ao que está sendo ensinado. Empoderamento, um processo transformador. Eis um processo pelo qual se possibilita acontecer transformações nas relações sociais, políticas, culturais e econômicas e de poder, a aquisição da emancipação e da consciência necessária para a superação da dependência social e dominação política que envolve poder e desigualdade de quem controla e deseja principalmente a liberdade de decidir e de controlar o seu próprio destino com responsabilidade e respeito aos outros. Pode parecer simples a informação, mas a geografizada teve esse poder de despertar o empoderamento, necessidade vital da construção do conhecimento dos educandos por meio do trabalho e da cooperação, em que perceberam a sua importância na sociedade. Em um dos temas, os alunos relatam a sua ida ao shopping, momento em que foi seguido por uma segurança. Isso só acontece por ser preto e ainda por cima com o uniforme da escola pública, há de 15 anos. Após a sua fala, discorreu um longo debate sobre o episódio supracitado e sugeriu a ideia de irem às ruas para uma pesquisa com transeuntes. Na oportunidade, só haveria uma indagação: qual a sua etnia? Na sequência, os alunos relataram que a maioria dos entrevistados não sabia o que era etnia e que as respostas não condiziam com o que eles aprenderam nas discussões. Nas pesquisas anteriores, surgiram respostas do branco escuro ao bege rosado. Aqui no Brasil, após décadas de mobilização e de luta da população afrodescendente, foi promulgada a Lei Federal 10.639 de 2003, a qual estabelece o ensino da história da África e a relação com os afrodescendentes em nosso país, visando corrigir injustiças, eliminar discriminações, além de promover a inclusão social para o pleno exercício da cidadania.
Portanto, a lei transformou-se no seu principal meio de intervenção no nível básico de ensino, Santos, 2007. E em consonância com as diretrizes mencionadas, a geografizada alicerça as trilhas étnico-raciais e busca desenvolver ações transformadoras que possam refletir acerca da realidade. Quando não se ignora uma situação que envolve a relação étnico-racial, o ser humano se fortalece, sendo esse o primeiro passo para o empoderamento, um processo transformador. Cumpre afirmar, pois, que a geografizada respeita o indivíduo, a diversidade e a capacidade criadora de cada um. É uma atividade pedagógica real e concreta, que procura oferecer aos adolescentes uma educação condizente com as suas necessidades e mediante as práticas cotidianas. Quando o educando se vê responsável pela construção do seu conhecimento, ele encontra a trilha para o processo de empoderamento. A partir daí, a geografizada se afrocentriza, toma consciência e fica mais preta, buscando por temas que envolvam as relações étnicas, por revisar e destrinchar conceitos para melhor compreensão das marcas deixadas no corpo preto, de ontem e de agora. Desse modo, os educandos, que não sabiam definir sua etnia, conectam-se e assumem-se sem qualquer dúvida. Considerações finais. Diante do exposto, fica patenteado que a geografia tem condições de criar experiências diversificadas e desenvolver uma complexidade de diálogo, além de poder ser pensada e repensada na criação de atividades que possibilitem a construção do conhecimento. Isso começa, portanto, na aceitação da existência de múltiplas possibilidades de construção de visão de mundo, a partir das experiências e vivências de espaço, de indivíduos e de grupos, no dizer de Santos, 2007. No decorrer do processo, é possível desenvolver diálogo com os educandos, a fim de cooperar de modo a enriquecer a autoestima de cada um, como também o seu empoderamento, rompendo com a cultura do esquecimento e com a desvalorização da história dos afrodescendentes. Assim, a geografizada torna-se práticas de empoderamento na construção do conhecimento da educação básica promissora, pelo fato que os próprios educandos são os agentes de aprendizagem, levando em consideração o desafio de levar informação a outras pessoas. Para tanto, buscamos ir além dos conteúdos da geografia. Adotamos, portanto, a interdisciplinaridade dos conteúdos e das experiências trazidas pelos alunos, partindo da sua realidade. Na experiência mencionada, os resultados positivos foram detectados em todas as suas dimensões, pelo interesse por parte dos educandos, na predisposição apresentada na escolha, bem como na criação dos temas, nas pesquisas e nas apresentações. Vale dizer que esses educandos também se apresentaram mais receptivos ao conteúdo da disciplina. Afinal, a partir da geografizada, eles podem construir a compreensão nova e mais complexa da sua formação. Referências: Brasil, Ministério da Educação, MEC, Base Nacional Comum Curricular, Educação é a Base, Brasília, MEC, CEF, 2018. Brasil, Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003, altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira e outras providências. Ministério da Educação, MEC, Parâmetros Curriculares Nacionais, Ensino Fundamental, 3º e 4º ciclo, Geografia, Brasília. Freire, Paulo, Pedagogia da Autonomia, Saberes Necessários à Prática Educativa. 8ª edição, Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1996. Santos, Milton, Por uma Geografia Cidadã, por uma Epistemologia da Existência. Boletim Gaúcho da Geografia, Porto Alegre, número 21, páginas 7 a 14, agosto de 1996.